Prezados irmãos, nós vamos iniciar o nosso trabalho, a hora é chegada e em nome de Deus, o nosso Pai, nós damos por iniciado. Com antecipação de 2 minutos hoje, mas eu já vou afirmar a vocês que quarta-feira que vem nós vamos começar a reunião às 11h30 em ponto, ok? E sendo assim, para iniciar os nossos estudos, antes de mais nada, agradecidos a Jesus de nos receber na intimidade desta casa, nós vamos então iniciar os nossos estudos colocando o capítulo 2º, ou número 2, da Boa Nova de Humberto de Campos, no CDzinho de número 136, que deverá estar nascendo e completando-se hoje com a companhia de vocês. Sem mais delongas, Jesus e o Precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha modesta de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel com carinhoso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro, procuro-o inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Gente, esses detalhes vocês não encontram nos evangelhos, porque isso Humberto de Campos colheu nos registros da espiritualidade maior. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença,
murmurou Isabel convicta. Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixaram a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, e certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou, está entre aspas, Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Fecha aspas. Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi hesitante, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele, abre aspas, Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Fecha aspas. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a adolar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e o enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães
se entreolharam, inquietas, e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem, das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Continua escrevendo Humberto de Campos através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas. Ao norte do Esdrelon, seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco mais além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiram as montanhas da Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Jafete, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se tratava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com inflexão de profunda bondade, abre aspas, João partirá primeiro, fecha aspas. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos
em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé, a frase que eu vou ler está arriscada no meu livro. Salomé representa a futilidade do mundo, e nós diríamos das novelas de agora. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. E encerra Humberto de Campos essa maravilhosa descrição de algo acontecido naqueles dias maravilhosos que não fora registrado pelos biógrafos nos evangelhos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra contra as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus. Minha frase está arriscada no livro 3 vezes. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Como que a nos mostrar que o Senhor não foi nascido de mulher. Filosofem vocês e analisem a profundez desta frase. E em sequência dos nossos estudos, Dona Lília com a primeira mensagem de ofício. Nossa querida Dona Valquíria com K, a segunda mensagem de ofício, e depois vamos ver quem vai fazer a prece, abrindo o nosso trabalho do passe. O livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 145, Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 20. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perde-se muitos no emaranhado destes deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes,
ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, por emissários, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Emmanuel. A segunda mensagem de hoje, de número 146. No trato com o invisível. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que nas tarefas do espiritismo cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas. E segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. E isso constitui significativa recordação, que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Emmanuel. E a mesa de prece, abrindo o trabalho do passe, vou pedir para o nosso querido terceira essa mensagem que vocês receberam. Amém. Confia sempre. Todos receberam, né, Sr. Valente? Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente.
erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei, Francisco Cândido Xavier. Sim, nós abrimos o nosso trabalho do passo, sendo reunido por quase 30 minutos numa quarta-feira.